Oi, bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Desejo que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a América Latina. É um pouco diferente dos assuntos que a gente estava vendo, porque a gente estava falando da América anglo-saxônica. Lembra disso? Então, só que a América anglo-saxônica, ela falava mais sobre os Estados Unidos e também sobre o Canadá, tá? Agora não. Agora a gente vai falar mais sobre quem? Sobre um conjunto de países que têm características comuns, que fazem parte do continente americano, tá? Mas que teve a sua cultura muito influenciada pelos seus colonizadores, tá? De origem o quê? De origem latina, tá? Então, esses colonizadores de origem latina, o que acontecia com eles? Eles iam trazendo as suas culturas para cá. Que colonizadores eram esses? Franceses, portugueses, espanhóis, tá? Então, esses colonizadores desses países de cultura latina, eles acabaram influenciando a nossa cultura e toda a nossa forma de organização, tá? Então a gente vai começar a falar sobre isso hoje, tá? Então essa língua que hoje a gente fala o português e países vizinhos aqui falam espanhol, no caso da Guiana Francesa, que é o território da França, fala francês, né? São países com características muito parecidas que a gente vai ver. Mesmo nos países de língua inglesa, como a Guiana, Suriname, se não me engano é holandês, né, e outras ilhas da América Central que tem algumas que falam inglês, mesmo eles, hoje nós temos características que nos colocam no mesmo, vamos dizer assim, grupo chamado e conhecido como América Latina. Ou seja, porque essas línguas e cultura e organização vieram do latim. Ok, gente? Dito isso, a gente precisa dizer também que toda a região da América Latina, ela possui características assim diversas, características culturais diversas, características climáticas diversas, e a gente vai ver isso na nossa aula de hoje, tá? Falando em relação à questão cultural, nós vamos ter uma diversidade cultural muito grande na América Latina, porque a gente vai ter uma miscigenação. O que é uma miscigenação? É uma mistura, tá, de grupos étnicos. Ou seja, no caso aqui dos países da América Latina, nós vamos ter uma mistura dos grupos indígenas que já viviam aqui. Reparem, não é só índio, isso aí é reduzir muito. Nós temos vários grupos indígenas na América Latina. Se no Brasil nós já temos, você imagina na América Latina. Misturou com os europeus que vieram para cá, né, colonizadores, e misturou também com os africanos que vieram depois sendo escravizados. Tá? Então, essa mistura acabou originando os povos da América Latina. Lógico que você vai perceber que, dependendo do país, nós vamos ter uma mistura maior entre esses três grupos. Em outros países, nós vamos ter uma mistura maior entre os indígenas e os colonizadores europeus, tá? Ou no menor grau. Aí tem uns que vão sobressair mais os indígenas, tem uns que vão sobressair mais os negros, tem alguns que vão sobressair mais os europeus, tá? Mas nós tivemos uma mistura muito grande entre esses três grupos étnicos. Dito isso, é importante dizer que existe muito problema em relação ao racismo em praticamente todos os países da América Latina, tá? Ou mesmo conflitos, ou um racismo de forma velada, tá? Preconceito com o negro, um preconceito com o indígena, tá? Já parou para pensar que a maioria das pessoas querem falar da sua ascendência, né? Eu sou descendente de europeu, mas são poucos que falam, sou descendente de africano, sou descendente de algum indígena, e a gente tem uma mistura muito grande. A gente, na verdade, nem sabe direito qual é a nossa origem, tá? Estou falando aqui pelo Brasil. Então, nós também vamos ter uma combinação de fatores muito, assim, grande,
que vai gerar várias paisagens, essa diversidade paisagística que nós temos na América Latina, que nós vamos ver, tá? E essa diversidade de paisagens, de natureza, vai acabar influenciando também a organização do espaço geográfico, né, utilizado pelas sociedades desses países da América Latina. E, gente, para a gente começar, tem aqui, ó, depois eu quero que vocês entrem no YouTube, tem aqui o link, ouçam essa música, tá? Latinoamérica, tem o videoclipe mostrando diversidade cultural, né? Desses países. É muito interessante você observar com atenção. Daqui a pouco, quando terminar essa aula, você entra lá no YouTube e procura esse vídeo para você assistir, que está no link aí no próprio livro de vocês. Ok, gente? Agora a gente já vai avançar mais um pouquinho. Tá? E nós vamos falar sobre... A gente pode perceber que, em relação a relevo, vai seguir um pouco assim a estrutura lá da América Anglo-Saxônica. Lembra que o lado oeste tinha cadeia de montanhas rochosas, no meio tem as planícies, né? E no lado leste nós temos os escudos cristalinos, os planaltos mais baixos. Lembra disso? Aqui na América do Sul também vai acontecer uma coisa parecida. Por quê? A gente vai ter as áreas mais altas, estou falando de relevo, né? Nessas áreas aqui, ó, a oeste, onde tem a Cordilheira dos Andes. Só que assim, essas grandes, até mesmo chegando no México, tá vendo? Não a Cordilheira dos Andes, está em torno de 5.000 metros também, onde tem as Serras Madres, do lado oriental e do lado, aqui do lado oriental, e do lado ocidental também a Serra Madre. No meio aqui dessas Serra Madres, nós temos o Planalto Central do México. Tá? E aqui você vê que tem algumas áreas de altitude também na América Central Istmica. Aí nós temos também várias ilhas vulcânicas, tá? Que são encontros de placas nessa região, placas tectônicas. Essa formação rochosa aqui a oeste também é devido ao encontro de placas tectônicas que estão se chocando, ou seja, estão em atrito. E aí uma acaba entrando na zona de subducção da outra e uma se dobra por cima da outra. Por isso que a gente chama essas áreas de grandes altitudes montanhosas de dobramentos modernos ou dobramentos recentes. Tá? Toda essa área oeste. Tá? Nessa parte mais central, nós temos as planícies, as áreas mais planas, tá? Lógico, com alguns planaltos e tudo, mas os planaltos eles se localizam mais aqui na parte leste, ó, como o Planalto Brasileiro, Planalto das Guianas, né? Então, assim, a gente tem essa diversidade já de relevo para a gente entender onde a população passou a viver, vamos dizer assim, tá? Outra coisa importante que a gente precisa dizer é em relação ao perfil de relevo relacionado ao clima. Tá? Vocês vão ver que tem um perfil de relevo aqui embaixo, observem bem, as áreas mais baixas aqui pelas planícies centrais, nas planícies litorâneas também, mas nós temos aqui na costa oeste, ó, próxima à costa oeste, áreas de grande altitude. Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Tá? Então, nós temos grandes temperaturas aqui, baixas temperaturas nessas áreas aqui de montanha. Tá? Vai diminuindo de 1 grau, tá? Para você ter uma ideia. A 180 metros, de cada 180 metros vai aumentando. Tá? Então, essa é a questão do relevo. Outra coisa que a gente precisa recordar, lá, que a gente já estudou no sexto ano, é a formação desses relevos. Tá? Como eu falei para vocês, ó, as áreas montanhosas do oeste, Cordilheira dos Andes, elas são formadas a partir do atrito de placas tectônicas, tá vendo? Uma desce e outras vão se dobrando, formando as montanhas, inclusive motos. Então, vocês estão vendo também nesse mapa que essa região da América do Sul e da América Central, ó, da costa oeste, e até mesmo da América Anglo-Saxônica, faz parte do que a gente conhece como Círculo de Fogo do Pacífico, áreas que têm muitos terremotos, tsunamis e vulcões ativos. Ok, gente?
Dito isso, vamos avançar mais um pouquinho, falando sobre a questão do Brasil. Olha nesse mapa aqui, ó, o Brasil está aqui. O Brasil, por que o Brasil não tem terremoto, gente? Deixa eu ouvir vocês aí, peraí. Terremotos assim tão abrangentes, com tanta intensidade como outros países. Por que não tem? Muito bem. É por isso aí mesmo. O Brasil está no meio de uma placa tectônica, tá vendo? Nessa placa sul-americana, ele está no meio. Então, para o país ter muito terremoto, tsunami ou vulcões ativos, ele precisa estar nessas áreas de fronteiras onde estão vermelhos, tá vendo? Ok, gente? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos andar para frente, que atrás vem gente. Olha que paisagem linda, tá vendo? Aí é o Monte Roraima, lá no Parque Nacional da Canaíma, na Venezuela, tá? Então, esse exemplo aí de um escudo cristalino. No escudo cristalino, gente, é onde nós vamos encontrar vários minerais metálicos, como, por exemplo, o minério de ferro, né? Nós vamos ter lítio, vamos ter cobre, nós vamos ter prata, nós vamos ter estanho, a bauxita para fazer alumínio, tá? O níquel. Então, esses minerais, eles costumam estar nos escudos cristalinos, que são os planaltos e serras que nós encontramos também no Brasil e em outros países da América do Sul, tá? E na parte que verte para cá da Cordilheira dos Andes, para o lado aqui leste, ok? Então, assim, essas áreas foram muito exploradas, por exemplo, prata, ouro, praticamente quase não existe, porque foram alvos da exploração no período da colonização, para vocês terem uma ideia. Mas existem alguns casos ainda que tem ouro, mas que são explorados por empresas de outros países aí, multinacionais, né? Então, tem esses minerais metálicos, eles ficam mais no leste da América Latina, né? E as bacias sedimentares, gente, que são as áreas planas e que são deposições de sedimentos, né? Devido à erosão, processos erosivos causados pelo vento, causados pela chuva. Essas planícies, elas são acumuladoras, vamos dizer assim, de petróleo, pode ter ali nas bacias sedimentares, pode ter gás natural, pode ter carvão natural, são áreas ricas também nesses itens aí de recursos naturais, tá? Então, a América Latina é celeiro desses recursos naturais, exporta para o mundo todo, ok, gente? E no caso, o petróleo, gás natural, eles estão mais nas planícies litorâneas, no caso aqui dos nossos países. Então, quais são as regiões mais produtoras de petróleo, né, petrolíferas aqui, de produção de gás natural também? Nós temos a Venezuela, tá, aqui na América do Sul, a Colômbia e o Equador. Brasil e o México também são grandes produtores dessas questões de petróleo. No caso de gás natural, nós temos mais o Brasil, a Venezuela, a Argentina e a Bolívia. Inclusive, a Bolívia exporta para o Brasil, através de gasodutos, boa parte desse gás natural que eles produzem lá. Ok, gente? Vamos avançar mais um pouquinho, porque também a América Latina, está vendo como tem muitos recursos naturais na América Latina? Por isso que o mundo fica de olho na gente, Estados Unidos também, querem impor, né, na nossa política os seus ditos. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, tá? Hoje nós temos uma demanda por energia muito grande na América Latina, no mundo todo, né? A gente consome muita energia elétrica, por exemplo, né? Hoje a gente tem computador, a gente tem muitos produtos eletroeletrônicos que consomem energia, energia até mesmo para manter cidades iluminadas, as empresas funcionando. Então isso demanda muita produção de energia, tá? Só que a nossa energia, a maior parte dela aqui na América Latina, ela é produzida pela hidrelétrica, tá? Através de quedas, de rios, porque a gente tem um potencial muito grande para isso devido ao nosso clima, ao nosso relevo, né? Tem muitos rios aqui, né? Chove muito em vários lugares, então propicia aí a hidrelétrica. Mas também nós temos produção de energia através da queima de petróleo, da queima de carvão nas termoelétricas, e isso acaba poluindo muito. Então, isso está gerando muito debate em relação à poluição. Hoje, a América Latina está investindo, alguns países, em energia eólica, porque a gente tem bastante vento, a gente tem potencial para isso, né? Não precisa estocar vento, mas a gente tem potencial para gerar energia eólica através das usinas eólicas.
Nós também vamos ter, assim, uma produção de uma energia solar, porque a gente tem, são países aqui na América Latina que tem o sol, a iluminação solar muito grande, né, nesses países, então pode produzir bastante, devido aos fatores naturais que nós fomos privilegiados aqui nos nossos países da América Latina, ok? A gente vai falar agora um pouquinho sobre a questão climática, né? E clima vai influenciar a vegetação, vai influenciar a formação de rios, de animais e por aí vai, né? Para você ver nesse mapa aqui, você pode observar que a maior parte da América Latina que começa no México, tá, gente? A América Latina ela vem do México até a Argentina aqui na América do Sul, passando por todos esses países. Então você pode ver que a maior parte da América Latina está onde? Isso, na zona intertropical. Então, a maioria são países tropicais, as ilhas caribenhas também, ó, países tropicais, lugares tropicais, né? Temos também a zona temperada do sul, que pega algumas áreas da Argentina, do Brasil, né? Alguns países aqui do Chile, por exemplo, uma partezinha do Uruguai, do Paraguai, do Uruguai pega tudo. Entenderam, gente? Então, a gente tem essa diversidade climática, porque a América Latina ela tem uma extensão latitudinal muito grande. Tá? Ela pega desde áreas próximas à linha do Equador, que são quentes, como áreas também próximas aos círculos polares nas áreas temperadas. Ok? Então, a gente vai ter influência também de massas de ar frias, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, assim, a gente vai ter uma amplitude térmica grande em alguns países, mas a gente vai ter influências de outras questões também no clima, não só essa questão da latitude. Nós vamos falar também, ó, do relevo que vai influenciar no clima. Lembra que eu falei quanto maior for a montanha, menor vai ser a temperatura. A latitude, como a gente está falando aqui agora, a proximidade da linha do Equador, a questão mesmo das correntes marítimas, que também vão influenciar no clima. Se uma corrente marítima for fria, né, geralmente as frias elas começam aqui, ó, próximo aos polos, elas vêm trocar calor, temperatura com as áreas quentes e vice-versa, tá? Nós vamos ter também massas de ar que vão influenciar, né, nessa questão. Falando um pouquinho de correntes marítimas, quando a corrente marítima for quente, ela vai trazer mais umidade para os lugares, para os países. Então vai ter mais chuva, mais distribuída durante o ano, tá? A temperatura vai ser mais amena. Agora, quando a temperatura for muito fria, dessas correntes marítimas forem frias, chegando nos lugares, vai trazer o quê? Temperaturas mais rigorosas, mais frio, e também climas mais secos, pouca chuva, porque não vai evaporar muito, porque tem corrente marítima fria ali, e isso propicia a formação de desertos, tá? A gente pode falar um pouquinho sobre as correntes de Falkland, tá? Que vai trazer clima mais frio e seco para as áreas onde elas vão se aproximar, ou ela vai se aproximar, melhor dizendo, tá? Aqui você pode ver, ó, uma parte aqui nos cumes também, nas montanhas, ó, a Cordilheira dos Andes com neve, tá vendo? Paisagens lindas aqui, em áreas tropicais, vamos dizer assim, né? Então, temos as correntes também quentes que vão estar trazendo umidade, como eu falei para vocês, principalmente no litoral do Brasil, das Guianas ali, as correntes quentes. A interessante que está mostrando aqui é a corrente de Humboldt, lá próximo ao Chile, porque essa corrente ela é fria, tá? Então, o que, que acontece aqui? Ela é uma corrente fria, essas águas ficam mais geladas, até evapora, traz ventos de outros lugares com evaporação já, tá? Só que essas chuvas que se formarem aqui, elas vão cair no oceano mesmo. Quando os ventos soprarem aqui para o continente, para as montanhas, até para os planaltos, não vai ter mais umidade, não vai chover como é necessário. Então, vai formar deserto, como tem aqui o deserto do Atacama, que vocês estão vendo nessa fotografia aí lá no Chile, em 2008. Ok, gente? Então, nós vamos ter influência também da massa polar atlântica, que vem aqui do Polo Sul, vem em direção aqui ao Brasil, né? Então, essa massa de ar polar, ela vai influenciar o Brasil e a América do Sul, em grande parte,
no inverno, tá? Então vai trazer assim características mais frias, mais seco, você vê que quase não está chovendo, né? Dependendo do local, né? Então, assim, até mesmo no litoral aqui do Pacífico, como no Chile, vai trazer queda de neve, dependendo da época do ano. Ok, gente? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre os climogramas que a gente começa a interpretar. O que são climogramas? Climogramas são gráficos que mostram como que está o clima de um lugar, ou como ele se comporta, melhor dizendo. Aí vai observar ali a temperatura e vai observar também a precipitação, que pode ser chuva, que pode ser neve, por aí vai. Né? Esse aqui está mostrando o clima equatorial, tá vendo? Esse primeiro que eu estou mostrando para vocês. Olha, nós temos aqui umas barrinhas azuis. Estão reparando aí as barrinhas azuis? Essas barrinhas azuis significa quantidade de chuva ou de neve, dependendo da temperatura. Aqui é de chuva. Então, ó, você vê que mês a mês vai passando aí, ó, janeiro, fevereiro, cada barrinha dessa representa um mês. Aí você vê qual mês que foi mais chuvoso se ela estiver muito alta, tá? Aí essa linha vermelha que está passando aqui, ela representa a temperatura. Então você vê que a temperatura aqui neste lugar de clima equatorial, lá na Colômbia, é el canto. Olha como é que o meu espanhol. Ele é uma área de clima quente e chuvoso, porque a temperatura está sempre próxima aos 30 graus, mesmo no inverno. Ok, gente? Próxima linha do Equador. Aqui já é um climograma do clima tropical típico, aqui no Brasil, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Né? Então aqui nós temos o quê? Praticamente calor o ano todo, mas com uma quedinha no inverno, tá vendo? E no inverno é mais seco. Aí nós temos o Rio de Janeiro, que representa o clima litorâneo, é tropical, mas é litorâneo porque está próximo ao mar. As temperaturas vão ser mais amenas, ó, tá vendo? Mas vai ter chuva praticamente bem espalhada durante o ano todo. Aqui nós vamos ter já Buenos Aires, na Argentina, representando o clima subtropical, tá? Você vê que tem temperaturas mais baixas no inverno, mas precipitações ao ano todo. Ok, gente? E aí nós vamos avançando mais um pouquinho. Vou comentar esses outros aqui bem rapidinho. Olha esses aqui. Aí nós já temos aqui o temperado, ó, também na Argentina. Temperado, ele tem temperatura bem baixas, ó. Próxima a zero aqui no inverno. Aqui provavelmente já é neve, ó, tá próxima a zero, né? E precipitação bem distribuída ao longo do ano, ok? Aí nós temos aqui já no Brasil, em Cabaceiras, nós temos o clima semiárido, né? O clima semiárido já tem chuvas mal distribuídas ao longo do ano, clima quente, está vendo, mesmo no inverno, e períodos de seca, né? Então, é o que a gente chama de semiárido, onde tem a caatinga, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Aqui, Santiago do Chile, nós estamos representando aqui o clima mediterrâneo, que é um pouco ao contrário, ó. Aqui no inverno chove bastante, ou pode ser baixas temperaturas com neve, né? E nós vamos ter verões secos aqui, ó, verões quase sem chuva, tá? É o Mediterrâneo. E nós vamos ter aqui também, no Chile, uma outra cidade, né? O clima desértico. Olha só, cadê a chuva? Cadê as barrinhas azuis aqui? Sumiram, né? Porque não chove muito nos desertos. Ah, professor, não chove no deserto? Se você for reparar no teu livro aí, tem uma pontinha azulzinha aqui no mês de julho. Mês que choveu alguma coisa. Pode ter sido temporal de um dia, aí fica o ano todo sem chover. Tá? Isso é uma característica de deserto. Tá? Temperaturas altas, só que a gente tem aquela questão da amplitude térmica, né? Que de dia é muito calor, tipo 50 graus, e à noite vai para 0 graus. Amplitude térmica de 50 graus de diferença, para você ter uma ideia. E Potosí, né, nós temos aí o frio de altitude, tá vendo? Baixas temperaturas praticamente ao longo do ano todo, né? No inverno se acentua mais. Ok, gente, então esses são os climogramas, barrinhas azuis, quantidade de chuva, precipitação ou neve, né?
E nós temos a linha vermelha representando a temperatura que você vai observar. Se cair na prova, você já sabe. Ok? Agora nós vamos falar das vegetações que são influenciadas pelo clima. Lembra, gente, para a gente plantar uma plantinha, precisa de solo favorável, precisa de água. Aí, dependendo da chuva, se eu plantar um cacto, aquele cactozinho que a gente tem, que a mãe planta em casa, ele não vai precisar de tanta água assim. Se você plantar uma planta como samambaia, já vai precisar de mais água. Então, assim, dependendo da planta, ela vai estar no local que ela vai necessitar de água ou não. Tá? Vamos ver aqui agora alguns fatores para essas vegetações. Essa vegetação primeira que está aparecendo aí é a floresta equatorial. E no caso aqui pode ser a floresta amazônica, por exemplo, né? Vai ter abundância de rios, de água, vai chover bastante, clima quente, muita biodiversidade, ou seja, muitas plantas diferentes, como a Amazônia, mas está tendo muito desmatamento aí para o pasto, para a agricultura, também para extrair minérios. Tá? Aqui do ladinho você já tem a floresta tropical. Também tem biodiversidade. Se comparar com a floresta equatorial, tem menos. Mas tem bastante também plantas, como a Mata Atlântica aqui no Brasil, que tem aqui em Miguel Pereira, que tem aqui em Patinho, em algumas áreas, né? Nossa região. Mas elas são mais comuns nas áreas litorâneas, ok? Elas já foram muito desmatadas para cultivos na época da colonização, tipo café, cana-de-açúcar, e depois para a urbanização. As cidades, né, foram tomando conta. Aqui nós temos as savanas, que são áreas de arbustos e árvores também esparçadas, tá vendo? Herbáceas, também foi muito desmatada, ok, gente, para cultivos de soja. Nós temos, no caso aqui do Brasil, a Cerrado, tá? Nós temos uma floresta temperada ou subtropical, tem aquelas famílias de pinheiros, né? Elas são chamadas de coníferas em alguns países, elas servem muito para extração de madeira, ok, gente? Vamos avançar mais um pouquinho para a gente finalizar essa parte de vegetação. É importante. Isso tudo, gente, tem na América Latina que eu estou falando para vocês. Olha quantas paisagens diversificadas. Se vocês um dia puderem fazer mochilão assim, ó, ir viajando, né, com mochilão nas costas, vão aí, pega o livro de geografia, vê onde vocês querem ir, vai conhecendo, tá bom? Tem gente que faz isso, tem gente que viaja pela América do Sul de motocicleta. Tem até um filme chamado Diário de Motocicleta, se vocês quiserem ver, é legal, tá? Estepes, essa vegetação, tá vendo que parece uma gramínea mais selvagem, assim, seca, tá? São áreas que têm pouca chuva, baixa umidade e é usada para pecuária extensiva, tá? O gado é criado solto aí. Nós temos também aqui as pradarias, os campos ou os pampas, dependendo do lugar, recebe esses nomes, também são herbáceas, né? São gramíneas, vamos dizer assim, que são os campos do sul, usado também como pasto natural, tá? Nós temos os maquis, vendo aqui, arbustivo próximo ao deserto, tá? Com as raízes profundas. Essa já tem raízes profundas. São áreas usadas para cultivo de uva, por exemplo, lá na Argentina, em algumas áreas do Chile também. Aqui nós temos desertos, que já é um local mais árido, né? Então tem pouca vegetação, as plantas são muito adaptadas. Só que as plantas aqui, a maioria no deserto, a gente pensa que tem raiz profunda, mas não. Elas têm raízes que a gente chama de raízes horizontais. Elas vão se espalhando assim, bem rasas no solo, para poder pegar aquele sereno que cai durante a noite, entendeu? E as folhas não existem para essas plantas, são espinhos para economizar água, ok, gente? Aqui nós temos as punas, tá? Que são vegetações aqui também herbáceas, Andes, e são usados para a criação de lhamas, pecuária de lhamas, aquele animal que cospe, né? Cospe. Nós temos caatinga, tá? Aqui no Nordeste do Brasil, em algumas áreas do sertão, não Nordeste todo não, o sertão, são áreas que têm que conviver também com o clima semiárido, pouca chuva, né? São áreas com árvores de pequeno porte, né? Galhos retorcidos, fica seca a maior parte do ano, aquela paisagem esbranquiçada. Isso aqui está verde porque é no período de chuva. Ok, gente? Essa parte aqui a gente finaliza, a gente já está partindo para o final. Fica tranquilo, fica favorável aí. Já está acabando. Eu sei que você
quer fazer outras coisas, quer ver TikTok, quer ver, né, coisas legais, mas isso aqui também é legal e é interessante, é importante para a sua vida. Então vamos lá. Hidrografia agora. Nós vamos falar sobre os rios que são da América Latina. A América Latina tem muitos rios, tá? Só que eles não são distribuídos de forma homogênea, todo mundo tem a mesma quantidade de rios, não. Nós temos áreas com muitos rios e áreas com poucos rios, isso depende do clima. As áreas equatoriais têm mais rios, as áreas tropicais também, dependendo do local, tá? Se for área de clima mais seco, semiárido ou desértico, já vai ter mais dificuldade de ter esses rios, ok? Mas a América Latina é uma das áreas com maior disponibilidade de água doce do mundo, tá? Ela é distribuída de forma desigual, como eu falei para vocês. Na região equatorial tem mais água, por causa da chuva, chove mais próximo à linha do Equador, né? Então, no norte do Brasil, por exemplo. Os rios são caudalosos, tem muita água, né? Tem bacias hidrográficas importantes e grandes, tem aquíferos também aqui, mas, gente, está sendo muito poluído, está sendo usado de forma irresponsável e indiscriminada, irresponsável e discriminada, contaminação por agrotóxicos e vários outros produtos tóxicos da indústria, essas águas estão sendo contaminadas, despejo de esgoto. Gente, se a gente tivesse noção, as águas doces são chamadas de ouro azul, porque um dia elas vão ficar tão valiosas que a gente vai brigar, vai ter guerra por causa de água, já tem lugar que está fazendo isso, né? Então está sendo muito destruída, a vegetação está sendo destruída e a vegetação é importante para a água, para manter as nascentes, as margens, né? E as contaminações que elas estão sofrendo. É uma pena que daqui a um tempo a gente vai brigar, talvez, por causa de água, né? Nossas águas estão sendo vendidas para outros países, olha que absurdo. Daqui a um tempo a gente vai ter que comprar água da França, só que está no nosso território, por exemplo, né? Aqui tem o aquífero Alter do Chão, aqui na Amazônia está esse roxinho aqui, ó, o maior aquífero do mundo, tá? Tem mais de 86 mil quilômetros de água, quilômetros cúbicos aí no caso, de água, tá? Só que subterrâneo, é um aquífero, né? Água limpa, que é potável, sabe? Pode ser usada no futuro. Nós temos o aquífero Guarani, que é essa parte aqui mais azulzinha aqui, ó, na América, a parte sul do Brasil e outros países do Paraguai, Argentina, Uruguai, só que já está sendo poluído pelos agrotóxicos aí da soja, uma pena, tá? É o segundo maior do país, do mundo, vamos dizer assim. Nós temos a bacia amazônica, que é a maior do mundo em extensão, números de rios que fluem para ela, né? E também em água, quantidade de água. Nós temos também vários rios importantes, outras bacias importantes, mas vou destacar aqui também a Bacia Platina, que é aqui no sul do Brasil também, com o Paraguai, com a Argentina, Uruguai, tá? Nós temos também, assim, um uso, um aproveitamento para geração de energia nessa bacia platina, onde tem a usina de Itaipu, que é a segunda maior do mundo, né? Perdeu para a China agora, Três Gargantas. Tem a bacia do Orinoco, que é nascente lá na Venezuela, né? Nós temos alguns rios importantes no México, só que são rios pequenos. Na América Central, os rios são pequenos, pela extensão mesmo do próprio território e pelos climas áridos em alguns lugares, como no caso do México. Ok, gente? A gente vai terminar aqui dizendo que a floresta amazônica é a floresta maior, floresta equatorial do mundo, tem a maior biodiversidade do mundo, ela precisa ser protegida, tá? Só que está sendo extraído muitos recursos de forma indiscriminada, ela muita madeira, muitos recursos minerais, né, muitos animais ilegalmente, né? E ela influencia no clima do nosso planeta, é um perigo, porque pode influenciar e deixar áreas mais secas, né? Para você ter uma ideia, quando chove muito aqui no verão, né, no Brasil, no Sudeste aqui, vem como se fosse um rio, assim, ó, na parte da atmosfera, vindo da Amazônia, até chegar no Sudeste, chove aquela quantidade toda que a gente vê no verão, né? Isso pode mudar, porque ela tem a evapotranspiração das florestas ali, que produz muita umidade, né? E os próprios rios que elas têm, como, por exemplo, o Rio Amazonas, que vai influenciar na quantidade de água que joga no Oceano Atlântico,
na questão das correntes marítimas, né? Na questão mesmo do clima mundial, tá? Então, assim, eu quero finalizar essa aula com vocês, tá? Até a próxima semana. Nós vamos organizar o trabalho de vocês, né? Eu vou estar falando com vocês pelo WhatsApp, mas, por enquanto, façam um capítulo, o exercício desse capítulo que a gente acabou de falar da América Latina. Já podem se organizando em duplas, que para a próxima semana a gente vai organizar isso. E façam o exercício da plataforma, tá bom, gente? O exercício, ele está aí na plataforma de vocês. Então, já façam, tem 5 exercícios lá, respondam tudo direitinho, ok, gente? Então, ó, um forte abraço para vocês. Vamos tomar cuidados, tá? Evitem sair só se for necessário. Lembrando que jovem também pega Covid-19 e ainda leva para as pessoas idosas em casa. Então, cuidado, tá? Amem suas famílias, cuidem delas. E vamos que vamos para frente, vamos avançando, que nós vamos vencer tudo isso, se Deus quiser. Tá? Forte abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.